Bonsoir, bonsoir a toutes et à tous. Eu sou o professor Alfredo, professor de francês, e estou aqui falando com vocês aqui no cantinho, e hoje o nosso tema dessa videoaula é como que você vai entender um texto em francês sem tradução. Bom, aqui o foco não está no texto que eu vou trabalhar com vocês. O foco está na maneira, no passo a passo e na técnica, para que você fique mais autônomo nos seus estudos em francês. Essa é a importância dessa videoaula. Você vai poder escolher um texto depois de sua preferência. Ou não apenas um, mas vários textos, fazer o teu cronograma de estudos com texto, e seguindo esse passo a passo, essa técnica que eu mesmo desenvolvi, estou te passando agora em exclusivo, você vai poder desenvolver muito o teu francês. Bem-vindo ou bem-vinda. Essa é uma gravação para o programa completo com o professor Alfredo, para os alunos do curso online. Depois será retirado aqui do YouTube em 7 dias, será colocado lá na área de membros dos alunos no curso, aí será editado, colocados uns efeitos aqui no vídeo e tudo isso vai ser muito interessante. Bonsoir, boa tarde a quem está chegando, já vejo que tem participações aqui de vocês, bem-vindo, bem-vinda, tá tudo funcionando corretamente? Deixa eu só conferir se a transmissão está boa, porque em seguida eu já começo a explicação da videoaula, vocês podem me acompanhar do começo ao fim, e daí no final eu volto para verificar suas dúvidas nos comentários, aí se houver eu converso um pouquinho com vocês no final, porque isso será retirado depois na hora da edição. A equipe depois faz a edição e ela retira a parte do começo, né, essa conversa que estou tendo aqui com vocês, os cumprimentos, e retira depois o final. Então, tá? Deixa eu só conferir como é que está essa situação, se a transmissão está boa. Como estamos? A equipe depois faz a edição e ela... Será que está certinho? Vamos conferir. Só estou conferindo, a gente já começa, tá? Um minutinho. Voilà, un moment. On commence bientôt notre leçon de cet après-midi, d'accord? Diga-me aí se você está bem, se você vai bem. Comment allez-vous? Vous allez bien? Eu vou deixar aqui, assim. Só estou conferindo, a gente já começa, tá? Um minutinho. Compartilhe a live. Mande para pessoas que gostam de francês, que possam nos acompanhar agora. Confirmando então. Os seus comentários eu vou observá-los no final, depois da gravação. Então fiquem comigo atentos, né, o momento de se concentrar agora nesse passo a passo, de compreender como que o professor trabalha para que você tenha o melhor resultado. Ok? Voilà, on commence. Bienvenue à cette leçon de français pour apprendre a entender um texto em francês sem tradução. Como fazer isso, hein? Entender um texto em francês sem tradução. E qual que é a importância de você estudar, às vezes, sem a tradução? Bom, em primeiro lugar, a tradução ela pode ser um vício. Se você se vicia em traduzir tudo, isso pode te complicar futuramente, quando você vai querer traduzir cada palavrinha, cada parte ao pé da letra, e tem vezes que entre as línguas não há essa compatibilidade. Tem expressões que correspondem a outras. Ou tem palavras em uma língua que não é utilizada o mesmo termo na outra língua, não é tão usual assim. Então, a tradução de início para o método mais direto, ela é aconselhável na explicação, como agora estou falando com vocês aqui em português, explicando o conteúdo em português. Ok? Mas você poderá fazer uso de recursos audiovisuais e sites que hoje temos à nossa disposição, e você vai conhecê-los aqui, para que você melhore esse aprendizado do francês direto na língua estrangeira, direto em francês. Então, esse é o nosso objetivo, é entender um texto em francês sem tradução. Em uma linguagem figurada, eu disse um texto, porque aqui a gente vai trabalhar com apenas um texto, mas essa técnica você vai poder aplicar depois de acordo com o teu interesse em aprender francês. Quantos textos você quer trabalhar por semana, por exemplo? Você vai colocar essa meta aí para você mesmo, se é 2 textos, 3 textos, 4 textos, ou muito mais textos para você trabalhar, certo? Estamos aqui. Concentre-se, eu vou dar as instruções e vou demonstrar todo o tempo para vocês aqui na nossa tela. Vamos lá. Esse é o momento em que você não vai ser alguém que está assistindo uma aula. Meu convite agora é para que você não apenas me assista. D'accord? Acorde. Não é o momento de você assistir a uma videoaula. Não. Agora você é um agente ativo. Você vai fazer a tua parte no aprendizado, o teu papel no aprendizado. Nem sempre o professor vai estar do seu lado te orientando. Vai chegar um momento em que você vai andar com as próprias pernas e você vai ganhar o caminho para a autonomia.
Olha que maravilha, quando você tem a técnica correta, você mesmo aplica a técnica, né? Você se aplica à técnica. Isso te dá muito mais autonomia nos estudos. Então você poderá levar essa técnica dos textos para a sua vida inteira. Ok? Então, só ler um texto resolve? Eu quero te propor essa reflexão. Eu já vou te dar a resposta. Só ler um texto em francês não resolve. Quando você está aprendendo francês, se você falar, eu vou estudar francês com texto, deixa eu fazer uma leitura aqui. E eu pego um livro, ou eu pego um jornal, pego um panfleto em papel, ou mesmo eu abro uma página da internet para eu ler um texto e dizer, agora é a hora de eu estudar francês. Só ler o texto não resolve. Por quê? Às vezes você não vai entender bulhufas desse texto, depende, claro, do teu nível. Às vezes você vai entender uma partezinha, que seja ali 10% do texto. Já é alguma coisa? Já. Mas é uma porcentagem interessante? Não. Não resolve. Se você lê um texto e você não entende o texto, você gastou o teu tempo ali tentando entender o texto, tudo bem, mas aquele tempo que você dispensou não foi efetivo no teu aprendizado. Então, só ler, apenas ler, não resolve. A não ser que você tenha o nível elevado em francês, né? Um nível muito bom de francês, que você consiga entender boa parte do texto, 80% a 90% do texto. Aí você vai ler o texto, você vai estar em contato com a língua francesa, tudo bem. Mas para você que não vai entender o texto, você vai gastar o teu tempo ali, ok, é a língua francesa, mas não é tão efetivo assim, certo? Bom, agora você vai entender o seguinte, para que serve essa técnica de você estudar com os textos? Serve para entender os textos. Serve para entender os textos. E eu vou colocar aqui textos escritos. Porque é importante que fique claro para você que aqui você não vai aprender exatamente a pronunciar as palavras, a conversar, ou a falar, ou a ler o texto em voz alta. Não, esse não é o intuito dessa nossa videoaula. O nosso trabalho aqui será você ter a informação, ter contato com a língua, abranger o teu vocabulário, descobrir novas palavras, verbos e expressões quando você lê de maneira silenciosa um texto em francês. Com essa técnica não é para que você leia e recite o texto em voz alta, não, porque você vai aplicar depois essa técnica quando você estiver sozinho e você vai escolher o teu texto. E pode ser que ele não tenha aquela parte de você clicar e ouvir o texto, o áudio do texto, a narração do texto. Pode ser que ele não tenha e você poderá aplicar a técnica sim, sabendo que você vai entender o texto com a tua leitura silenciosa no texto e não você compreender, ter a compreensão oral, a não ser que você tenha ali o botão para você clicar e você ouvir o texto. Aí já é uma outra situação, certo? Então serve para isso. É bom saber para que serve o conteúdo que estou aplicando, né? E se você está interessado ou não, vamos lá. Essa aula extra é bem interessante aos que estão com esse objetivo, de acordo com o que estou passando agora, certo? Para quem é indicado? Para quem? Vamos ver se você se adequa a essa exigência, né? Esse requisito. Claro que você pode continuar nessa videoaula até o final. Quem está em todos os níveis pode aplicar essa técnica, mas ela tem pequenas adaptações para quem é iniciante, para quem não tem nada de francês, para quem já está no nível ali intermediário, um nível bom de francês, aí isso é mais produtivo. Para quem serve essa técnica? Para quem está no nível intermediário. Ok? Para quem está no nível intermediário. Você vai entender hoje que a gente vai fazer uso de dicionário online, de procura de imagens. Então é importante que você tenha já noções de frases para você saber que aquilo você pode buscar no Google Imagens, no Google Imagens. Você sabe que aquilo é um nome e pode ser representado por uma figura e você vai descobrir o que representa, sem saber o que significa, mas você tem indícios na frase de que é um nome, de acordo com a posição na frase, com artigos, com demonstrativos, etc. Também você tem noção de conjugações, se você está no nível intermediário, você já tem noções de conjugações dos verbos, dos grupos verbais que existem em francês, também os tempos verbais, as conjugações, né, se é o tempo presente, o tempo passado, o futuro, o condicional, o subjuntivo. Se você já tem essa noção,
essa técnica vai te fazer deslanchar no teu aprendizado em francês. Você também tem noção de masculino e feminino, porque na busca no dicionário nós podemos buscar pelo nome masculino singular. Então você também tem noção sobre se é singular ou plural. Depende da maneira como você busca no dicionário, essa palavra não é encontrada. Então aí se você souber, tiver essas noções de masculino, feminino e plural, isso vai te ajudar a busca no dicionário. Do que você vai precisar? Do que você vai precisar? Você vai precisar de um computador. Eu oriento para que você utilize um computador. Certo? Quem tem celular, dá para fazer no celular, claro que dá. Mas o computador é algo ali onde você se dedica mais, tem mais recursos para você utilizar, porque a tela é maior, o teclado é maior, a memória do computador é maior, a tua concentração será melhor. Então, para que você usufrua de toda a técnica, utilize o seu computador. Aí você diz assim, mas eu não vou estudar francês no computador, não vou utilizar o computador para estudar francês. Gente, quando o assunto é sério, né? Quando você quer aprender de maneira séria e está comprometido em aprender francês, quando não é algo passageiro, tá? De uma semana, de 2 meses, quando é algo para a vida toda, você vai ligar o seu computador, você vai sentar na sua posição, na sua postura e você vai dedicar aquele tempo ao computador. Nada impede que você reveja as suas videoaulas no celular, reveja os teus textos, que a gente vai aprender os textos hoje no celular, mas o momento de você ir lá atrás do texto, escanear o texto, como vamos aprender hoje, é importante que você tenha o seu computador. Se você não tem computador, você pode adaptar e trabalhar no celular, não tem problema. Mas observe que sempre quem quer trabalhar de maneira séria, trabalha no computador. As empresas, hoje em dia, elas continuam tendo seus notebooks e computadores, porque é um trabalho sério, profissional, é um recurso que tem no computador, que ele é mais ágil, ele tem mais memória, né? Então você vai utilizar o teu computador, sim. Inclusive, fica tudo mais organizado, a tela é maior para você entender depois que você vir essas técnicas que eu vou te passar aqui hoje. Internet é essencial, a não ser que você já tenha o texto salvo na memória do seu computador, né? Se você está me assistindo agora, provavelmente você tem internet, porque esse vídeo está chegando a você por meio de internet. Então você vai utilizar a tua internet, sim. E eu oriento para que você tenha um e-mail Gmail, para você poder utilizar o drive desse e-mail Gmail, para você poder armazenar o teu conteúdo, a tua produção a respeito dos textos no Drive, para que você possa acessar. Você vai acessar depois com o teu e-mail e sem qualquer dispositivo. É só estar logado com o seu Gmail no celular, no tablet ou aonde você estiver, em outros dispositivos que você encontrar, se você mudar de lugar, tal. Novos dispositivos, todo o material vai estar ali. Por isso que eu oriento também a você ter um e-mail Gmail e utilizar o Drive. Se você não tem informações sobre o Drive, é fácil, é só você buscar um tutorial no YouTube. Várias pessoas explicam como é que funciona essa questão dos documentos online, Drive, e tudo isso é gratuito, certo? Eu vou passar para vocês o passo a passo. De início, eu já vou enfatizar que aqui a gente não vai prestar atenção no texto em que estou passando hoje. Vocês vão tê-lo como exemplo. E depois vocês poderão procurar os textos de vocês. A ênfase não está exatamente no texto que eu vou trazer para vocês. Mesmo assim, eu vou te mostrar qual é. Bom, aqui nós temos um site. Esse site é de uma empresa chamada Le Monde. Le Monde é um jornal muito famoso mundialmente. Está escrito em francês. Eu acessei e escolhi esse texto, né, porque eu me interessei por ele. E aqui tem a abertura do site. Estou mostrando agora para vocês. Abertura do site, ok? Então, aí, baixando aqui um pouco o site do jornal, nós temos um texto inteiro em francês. Observe na tela. É um texto em francês. Por enquanto, você não sabe se é uma reportagem, se é um texto informativo, se é uma nota, o que é. Temos uma imagem aqui na sequência e temos uma descrição para essa imagem ou um comentário a respeito dessa imagem. Temos mais imagens, algumas outras imagens e agora mais um comentário. Uma imagem escrita em francês ali dentro tem uma placa, né, escrita em francês, algumas palavras em francês, e também tem a descrição ou comentários a respeito da imagem. Tudo bem, esse foi o texto que eu escolhi. Você vai entender como é que funciona a técnica com este exemplo, mas a ênfase não está no assunto do texto, porque você poderá escolher o teu texto depois. Vamos lá. Nesse momento você pode... O primeiro passo que eu te oriento a fazer é você ir lá no teu Gmail e criar uma apresentação online, que é um slide online.
Isso que eu estou utilizando aqui é um slide online que estou passando com vocês, porque dessa forma fica muito mais organizada. Para quem prefere um texto online, vai também poder abrir um arquivo de Word online. Esse aqui é um arquivo de PowerPoint online, tá? Que eu estou utilizando para demonstrar para vocês. Ok? Então, o nosso passo a passo. Aqui eu vou deixar escrito para você e depois você poderá ter o seu material. Très bien, muito bem. No Drive do Gmail, criar uma apresentação. Você vai utilizar a tua apresentação, que é um arquivo online, para você trabalhar esse texto que você escolher. Então, você pega aquele texto que você tenha escolhido, o meu é esse aqui, e você vai copiar o texto e enviá-lo para o seu Drive. Eu previamente já coloquei aqui para poder adiantar e demonstrar para vocês. Né? É interessante trabalhar com isso? Ah, meu Deus, só tem... Cadê as imagens? Cadê as imagens? Eu estou falando com pessoas do prezinho aqui que precisam de imagens. Gente, quando você vai no nível mais além, você vai se desafiar. Nem sempre a aula é aquela animação toda e o teu aprendizado aqui é mínimo. Não é assim. Você vai se lançar. Você vai utilizar o teu cérebro para criar as imagens e os recursos que vou ensinar agora, tá? É um chacoalhão aí para você. São letras e mais letras e mais letras. O que é importante é observar que são muitas letras? Não. É o sentido do texto e a compreensão. O que aquilo vai representar para você. Muito bem. Você vai criar a tua apresentação. Depois você vai voltar no seu texto, lá no site, e você vai fazer uma leitura visual, não em voz alta, porque se você não sabe a pronúncia de todas as palavras, você vai perder o foco. Você vai fazer uma leitura visual, tá? Silenciosa, do texto completo. E você vai lendo o texto sem interrupções. Se uma das palavras te chamar a atenção, você não vai ir confirmar que palavra é essa, você não vai buscar nada por enquanto. O primeiro passo é você vai fazer uma leitura completa do texto sem interrupções. Se você não entender parte do texto, você vai continuar. Por que isso é importante? Isso é importante porque o próprio texto pode te fornecer elementos para que você compreenda partes do texto. Não é o momento de você ler a primeira frase e buscar o que significa. Ler a segunda frase e buscar o que significa. Não, 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 não. Então, primeiro passo, vamos aqui colocar assim, né? Primeiro passo é você fazer a leitura completa do texto sem interrupções. Entenda o porquê. Você não vai interromper, porque se você não entende parte do texto, a continuação dele pode te dar elementos a entender ou deduzir aquela parte que você não entendeu. Certo? Você vai fazer a leitura uma vez sem interrupções para você ter ali um primeiro contato com o texto, saber do que se trata, o tema, alguns detalhes. Muito bem. Você pode refazer a sua leitura do texto completo novamente sem interrupções. Essa parte é a parte mais importante. Sem interrupções. Não sei se está aparecendo algum barulho aí para vocês, eu vou continuando a dar aula mesmo assim. Aqui está aparecendo um barulho aqui no escritório onde eu estou, de máquinas. Ok. Depois que você fizer a leitura do teu texto, você vai sublinhar algumas palavras diferentonas. Eu já vou te explicar o que é isso, tá? Sublinhar as palavras diferentonas. Diferentona. Eu vou adicionar no meu dicionário. Essa aqui é uma palavra que eu vou utilizar. Cadê? Ignorar. Diferentonas. Por que você vai sublinhar as palavras diferentonas? Porque você poderá procurá-las sim. A gente vai começar procurando as palavras diferentonas, não o texto inteiro, ainda não é o momento. Mas as palavras diferentonas você poderá procurar. Tá tendo um barulho aqui, não sei se está incomodando, depois isso será retirado na hora da edição. Muito bem.
Voltamos. Estamos aqui no texto. Comment raconter 2020? Comment dire cette année décidément hors norme? Comment rendre compte de cette crise sanitaire qui a percuté à l'échelle planétaire la vie intime de chacun d'entre nous? Comment, au-delà, témoigner de... Reconexão bem-sucedida, voltamos. Supondo que essa palavra aqui, ó, crise sanitaire, na verdade são duas palavras, tá? Que eu não saiba o que é. Aqui eu posso deduzir que essa palavra é um nome. Ela não é um verbo, essa junção de duas palavras, né? Ela é um nome, ela não é um verbo. Se ela é um nome, pode ser que ela seja representada por imagens. Pode ser que ela seja representada por imagens, e agora que a gente vai poder utilizar o nosso recurso. Qual que é o nosso recurso? Nosso recurso será Google Imagens França. Google Imagens França. Eu vou deixar para você aqui na tela. Vou colocá-lo assim. Você vai poder entrar no Google, google.fr, google.fr, que é Google França. A partir daí, você pode buscar algo, por exemplo, un arbre, uma árvore, só para que busque alguma coisa. Em seguida, você clica aqui em imagens. Imagens. E você terá as imagens do que você está procurando. No caso, eu coloquei un arbre. Mas não é exatamente un arbre. Lembra que é crise sanitaire? Eu copiei e agora eu vou colar ali e vou dar o Enter para buscar. Visualizo algumas imagens e posso imaginar o que seja. Tem imagem que você vai procurar que não faz sentido com o texto, ou coisas que não podem ser representadas em imagens. Nesse caso, terá a busca no dicionário, que eu também vou te passar agora daqui a pouco como funciona. Você vai observando essas imagens, se isso te traz uma noção do que seja uma crise sanitaire. Muito bem. Supondo que essa imagem aqui, que ela seja uma imagem que me representa o que é uma crise sanitaire. Nesse caso, vocês estão me ouvindo? Nesse caso, eu vou copiar essa imagem. Voltou? Muito bem. Eu vou copiar essa imagem e vou preparar o meu outro documento que já tenho antecipadamente para verbos e vocabulários. A palavra buscada foi crise sanitaire. E agora eu deixo uma imagem aqui do que é a crise sanitaire. Crise sanitaire. Eu não sabia o que era crise sanitaire. E agora eu tenho essa imagem onde estou visualizando, né, tentando entender se esse sentido de crise sanitaire se adequa ao texto. Ok? Muito bem, voltamos lá na nossa frase. E essa palavra crise sanitaire, ela poderá me fazer entender parte do texto que eu não tinha entendido. Você vai sublinhar palavras diferentonas durante todo o seu texto. Supondo aqui que eu não seja o que seja jornal, sublinho, pesquiso por imagem, porque é um nome e isso me faz visualizar uma imagem. Supondo que eu não seja o que é village, grifo, vou lá e busco. Cada busca que eu faço por imagem, eu crio uma nova apresentação aqui e vou podendo colocar número 1, crise sanitaire, número 2, village e assim por diante. Muito bem. Atenção, atenção, atenção. Ok? Voilà. Vai chegar um momento em que você poderá escanear o teu texto. Como que você vai escanear o teu texto? Bom, lembrando que esse aqui é o texto, aquele em que estava no site. E eu copiei o texto, exatamente o texto do site, aquele que eu quis trabalhar. Né? Esse mesmo texto que está aqui no site original, vou te deixar o link ali embaixo, mesmo que a ênfase não está exatamente para esse texto, mas quem se interessar pelo assunto vai poder acompanhar direto no site. E vamos então escanear o texto. Comment raconter 2020? Comment raconter 2020? Comment dire cette année décidément hors norme? Comment rendre compte de cette crise sanitaire qui a percuté à l'échelle planétaire la vie intime de chacun d'entre nous? Eu não vou te explicar o que significa o texto, porque eu vou te ensinar como que você sozinho vai poder entender um texto. Ok? Vamos lá. Comment raconter 2020? Supondo que eu não saiba o que significa raconter.
porque no nível intermediário, provavelmente já sabe o que é comment. E está muito claro o que é demi-levain. Ok? Raconter, eu quero descobrir o que é esse termo. Eu vou poder buscar esse termo no nosso dicionário online. Temos vários dicionários online. Antigamente é que tinha um. Voltou o sinal? Muito bem. Eu coloquei ali em cima, busquei no dicionário online, coloquei o verbo desejado, raconter, pressiono Enter. Foi localizado. Fecha a publicidade, né, que eu não vou fazer publicidade aqui. E o que acontece? Nós temos aqui a definição em francês, porque esse dicionário é monolíngue, é francês-francês. Nós temos o ponto 1 com uma definição, com os exemplos que estão aqui de cor laranjado, com sinônimos, quando tem esse sinal de 3 tracinhos verdes, sinônimos. E temos o ponto 2, com a definição e com alguns exemplos, tudo isso referente a raconter. Eu posso ouvir a pronúncia dessa palavra clicando aqui nesse ícone da caixa de som. Raconter. De novo. Raconter. 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 Eu não sei o que é raconter. Né? Estou aqui, né, fazendo de conta que eu não sei o que é raconter. Eu vou compreender. Faire le récit, rapporter. Chaque soir, il raconte une histoire à sa fille. Eu já começo a imaginar. Chaque soir, il raconte une histoire à sa fille. Conter, dire, relater. Opa, aqui eu já encontrei 2 termos, dire e relater, que já me fazem entender o que seja raconter. São sinônimos. Podem ter o mesmo significado. Raconter, em outras palavras, também pode ser dire e relater. Sendo assim, eu copio essa parte do dire e relater e eu volto lá onde eu estava, naquela outra parte, onde eu estou organizando aqui a minha seção de vocabulário. Então, agora é a hora do nosso ponto 2. Coloco o termo raconter e coloco, então, um sinal de igual, que significa que é um sinônimo de dire, relater. Dire é um verbo que já conheço. Relater é algo parecido com o português, que eu posso associar ao português. Então, agora, lá na nossa frase, eu vou poder aplicar esse sentido de dire, relater, na mesma frase onde estávamos, aqui onde está o raconter. Comment raconter 2020? Dire. Comment dire 2020? Ah, parece que não ficou ainda muito claro. Vou tentar com o outro. Relater. Comment relater 2020? Opa, agora já vai me esclarecendo. Comment relater 2020? Vejo que tem um ponto de interrogação. É uma pergunta. O início do texto é uma pergunta para, né, incitar uma reflexão no leitor. Comment relater 2020? Bom, eu posso pegar e colocar entre parênteses. Relater. Que é um sinônimo que descobri do dicionário. Okay? Comment dire cette année décidément hors norme? Agora estou passando para essa parte. Comment dire cette année? Até essa parte eu entendi, porque esse meu nível intermediário, né, essas palavras ainda são bem simples. Décidément hors norme. Comment on dit cette année décidément hors norme? Bom, se eu já tenho nível intermediário, eu compreendo que a palavra décidément me faz lembrar o verbo décider. Décider, je décide. Décidément, de manière décider. Mas eu vou procurar isso no dicionário ou no Google Imagens? Na opinião de você, na sua opinião? Bom, aqui se trata de um advérbio. Meu nível intermediário já faz entender que isso aqui não é algo que eu possa ver, para que eu busque no Google Imagens, né? A melhor tática, muito bem para você que disse que é o dicionário. Eu vou pegar o meu texto, minha palavrinha, e vou colocar aqui em cima e buscar décidément, Enter. Subo um pouco a página para eu poder entender que décidément que é esse. Primeiro eu posso ouvir. Décidément. Décidément. Introduire une conclusion, une constatation. Décidément, nous ne sommes pas d'accord. Finalement, manifestement. Opa! Nós temos a explicação, a definição. Temos, na sequência, o exemplo, sempre laranjado nesse site. E temos aqui os sinônimos, com esse tracinho verde. E aqui algo em azul, mostrando que essa palavra aqui, ó, finalement,
é um sinônimo, c'est un synonyme de décidément. E eu entendo o que é finalement. Eu posso aplicar esse sinônimo lá no meu texto para conferir se fará sentido. Assim, voltando no texto, aqui onde está décidément, eu vou entender esse décidément como finalement. E volto aqui no meu glossário, né, onde estou organizando as informações, coloco o meu número 3, um novo termo que eu não conhecia, décidément, sinônimo, finalement. Finalement. Gente, aqui é para quem quer aprender francês de maneira interessante e autônoma. Para você ser autônomo na língua, você tem que ter as técnicas necessárias e a dedicação necessária, porque o francês não vai cair do céu na sua cabeça e te fazer falar francês de um dia para a noite e entender textos do dia para a noite. Todo esse trabalho fará com que o teu cérebro entenda as palavras e comece a fixar esses termos. Quando você tiver que buscar novamente o mesmo termo, você vai fazer o caminho de busca ao mesmo termo, mas o teu cérebro já vai ter gravado essa informação. Uma vez, ele vai poder se lembrar uma segunda vez e isso vai ficando mais fixo. Okay? Sem falar dos termos que já são transparentes à língua portuguesa. Bom, contei aqui o que é décidément, finalement, e vou poder entender o meu texto aqui entendendo como finalement. Comment dire cette année finalement hors norma? Não sei o que é hors norma. Bom, vamos lá. O que é norma? Norma, eu já tenho um nível intermediário, eu sei que significa normas. E hors, não sei o que é hors, é momento de fazer o quê? Bom, isso aqui tá com cara de coisa que existe para eu buscar no Google Imagens? Ou de palavra que não existe, que não poderei visualizar no Google Imagens? É a segunda opção. Vale a pena você vir aqui no dicionário. O que eu sugiro é esse, mas você pode buscar no dicionário que você preferir depois. Eu vou deixar os links para vocês aqui na descrição do vídeo. Dou um enter aqui no OR, busco o que é OR. Se eu não sabia pronunciar, eu poderia ouvir. Não poderia ouvir, porque essa não tem um botãozinho de caixa de som. Alguns não tem um botãozinho, tá? Voilà, o que é OR? Indique ce qui n'est pas compris dans un ensemble. No prénom, no vacances, hors saison. Não está compris dans un ensemble, hors saison. E vou lendo as definições. S'emploie, composition avec certains noms pour indiquer une proposition extérieure, une situation marginale. Isso foi suficiente para minha compreensão? Se não, vou para a terceira. Suivi d'un nom sans article, indiquer extériorité, la supériorité, l'écart. Mais modèle hors commerce. Une informaticienne hors pair. De joueur hors catégorie. Opa, isso já começa a ficar muito mais claro para mim com essa explicação e com essas palavras aqui na sequência. É o momento em que vou... Não, pode deixar, obrigado. É o momento em que vou prestar bem atenção nessa parte da junção do or mais as outras palavras. Muito bem. Já entendi o que é or? Vou poder buscar aqui mais exemplos? Vou, porque tem mais exemplos para baixo no dicionário. Ok? Hors de question, hors d'usage. Supondo que não entendi esse termo. Supondo que não entendi o termo. Eu não vou colocar o termo que eu não entendi lá, a definição que eu achar que é. Não vou colocar o que eu achar que é naquela nossa lista, aqui na nossa parte de verbos e vocabulários. Eu vou colocar apenas 4 hors. Deixo assim. Se eu não sei o que significa... Supondo que eu não saiba o que significa or. Adicionar. Ignorar. Eu vou deixar apenas assim. Depois eu poderei completar quando eu souber pelo texto que vai me dar o sentido do que é isso. Ou quando eu descobrir. Certo? E aí nós voltamos ao nosso texto. Hors norma. Comment rendre compte de cette crise sanitaire qui a percuté à l'échelle planétaire, la vie intime de chacun d'entre nous? Você vai bater o olho e vai fazer uma leitura silenciosa. Eu estou falando aqui em voz alta porque você está ouvindo o vídeo, porque aqui é por vídeo que eu estou te explicando. Você entende? Bom, vamos lá. Comment rendre compte? Voilà. Eu já sei que palavra é essa, meu nível intermediário. Rendre compte. Rendre compte de... É uma expressão. Rendre compte de. Meu nível intermediário, já conheço o que é a expressão. De cette crise sanitaire. Ah, eu já fiz uma busca antecipada do que é crise sanitaire.
é o meu ponto número 1. E eu visualizo novamente o que é crise sanitaire. Comment rendre compte de cette crise sanitaire qui a percuté à l'échelle planétaire la vie intime de chacun d'entre nous. Aqui temos algo bem interessante. Nos textos, quando vem algo entre vírgulas, como aqui, à l'échelle planétaire, tem uma vírgula antes, uma vírgula depois. Isso pode ser um termo explicativo ou algo adicional, que ele pode ser retirado num primeiro momento para que você entenda a frase de maneira mais curta. Isso está entre vírgula, você vai entender o seguinte, que a percuter la vie intime de chacun d'entre nous, sem, num primeiro momento, pensar nesse échelle planétaire, porque está entre vírgulas, é um termo explicativo. É um algo a mais que está ali no texto. Certo? Muito bem. Eu estava ali pensando, né? Eu já entendi essa parte aqui do começo e parei aqui no percuter. É um verbo, eu vou poder ir lá buscar no meu dicionáriozinho. No dicionário online, que eu te deixei o link aqui embaixo, você vai escrever o teu verbo. Percuter. Está escrito com E com acento. Vamos ver se ele vai buscar e localizar? Sim, ele localizou, só que aqui a palavra dada é o verbo no infinitivo, sem conjugar. Porque quando tem o E com acento, geralmente é um particípio passado nas conjugações do passé composé. Aqui é a explicação do que é o próprio verbo em si, não do particípio passado. Tem aqui a explicação que é heurter, frapper, ok? Aí tem os sinônimos tamponner, telescoper. Voilà. Tem mais uma explicação aqui embaixo. Tem o percuter como verbo transitivo, frapper violemment, le camion, a percuter no motor. Agora eu tenho uma explicação do que é. É frapper, porque eu já conheço que seja frapper, e de maneira violenta, frapper violemment. Se eu não sei o que é frapper, eu vou clicar sobre frapper, porque esse dicionário me dá link de palavra por palavra, cada uma que eu não sei eu posso ir clicando e vai abrindo a definição dela. Então, aí sim, já tem um nível intermediário, já sei o que é frapper violemment, ok? Isso tem a ver com percuter. Eu posso, então, voltar lá no meu material que eu estava preparando, aqui, e venho naquela parte onde estou organizando a definição e os sinônimos. Percuter, um sinônimo, frapper violemment, frapper violemment. E eu vou compondo essa busca. Quando for algo que eu possa visualizar, eu tenho a opção de ir no dicionário online, como agora. Eu fui, e vocês viram, né? E também eu posso ir buscar diretamente no Google Imagens, quando é algo em que eu imagino que vai me dar uma visualização daquilo, quando eu sei que é um nome. Por isso que o teu nível intermediário já sabe você entender que quando tem um artigo, provavelmente é um nome, e na posição ali, o que está fazendo aquilo será um verbo, que pode ser que tenha uma imagem para esse verbo, pode ser que não tenha uma imagem tão clara para esse verbo. Olha aí a importância de você estar no nível intermediário para que você busque os textos de maneira efetiva assim, diretamente em francês, sem a tradução. Par exemple, voilà, janvier. É um nome, janvier, eu não sei o que é janvier. Lá no meu parágrafo, né, aqui nessa parte aparece o janvier 2020, eu vou pegar esse janvier 2020 e vou levar no meu Google Imagens para saber se eu posso visualizar o que é janvier, supondo que eu não saiba. Bom, ali, janvier, enter. Só cuidado com as imagens, porque às vezes aparecem imagens pornográficas, né? De acordo com a palavra, vai aparecer uma imagem muito forte. Então, atenção se você está aí fazendo sua busca, seus estudos perto de alguém, perto de desconhecidos ou crianças, etc. Atenção com a tela do computador ou celular. Você vai buscar e tentar visualizar o que é janvier, indícios do que seja janvier, supondo que você não saiba ou tenha esquecido. Olha, já vi imagens que podem me dar indícios do que seja janvier. Imagens que podem me dar indícios. Se eu tenho essa imagem que me faz entender o que seja janvier, parece que parou outra transmissão, estou aguardando voltar. Sendo assim, eu vou copiar essa imagem. Copiei a imagem desejada, que me define o que é janvier, e eu vou naquela parte, exatamente na parte onde eu vou colar
essa imagem explicando o que é janvier, lá nessa parte aqui. Número 6, por exemplo. Faz de conta que aqui no 6 seria o janvier. Atenção, atenção, tá? Janvier. Se eu acredito que a imagem que eu vou colar vai ficar nessa mesma página de slide do Google Drive, eu vou colocar a minha imagem aqui. Dou um colar. Isso representa o janvier. Deixo aqui junto com a palavra janvier. Certo? Não busquei a tradução, não busquei a palavra em português. Eu, no sistema mental concentrado, eu busquei a explicação, a imagem, a visualização em francês do que é janvier. E eu retirei os outros números aqui embaixo, por quê? Eu vou pegar um outro slide e vou colocar na sequência. Depois desse eu coloco um outro, onde eu vou dar a continuação com o número 7. Muito bem. Todo esse trabalho vale a pena? Como não? Como que não vale a pena se você está estudando, você está sendo autônomo, você está descobrindo, você está fazendo por conta um trabalho com o francês? É ótimo quando o professor dá tudo mastigadinho. Quando você tem um professor que vai continuar com você por 6 meses, 1 ano, 2 anos, né, com a frequência, isso é maravilhoso, é até mais cômodo para você. Mas o bom professor ele vai te cutucar para te dar uma autonomia em como você poderá prosseguir na sua vida aprendendo francês. De maneira mais independente e mais autônoma. Então é assim que funciona. É assim que você vai trabalhar os teus textos. Muito bem. Ok, voltando aqui, onde estávamos, né? Comment raconter 2020? Opa, raconter, não estou muito lembrado que seja raconter. Volto lá no meu glossário. Comment raconter 2020? Comment relater 2020? Comment dire quelque chose à propos de 2020. Comment dire cette année décidément hors norme? Comment dire cette chose? Eu já sublinhei, eu sei que é uma palavra que eu já busquei. Comment dire quelque chose décidément, finalement là. Comment dire cette chose finalement hors norme? Não sei o que é hors, porque eu não procurei, né? Porque eu deixei para procurar depois, aqui no nosso exemplo, na nossa simulação. Tudo bem, hors norme. Vou parar por aqui porque eu não entendi essa parte do texto? Não, eu vou continuar. Comment rendre compte de cette crise sanitaire? Opa, eu busquei o que é crise sanitaire. Eu vou lá no meu material, vou olhar. Aqui eu estou falando com você em português, mas na tua concentração você vai estar trabalhando o teu francês mentalmente. Tá? É um exercício mental esse. Crise sanitaire. E eu visualizo a crise sanitaire. E volto à minha frase. Comment rendre compte de cette crise sanitaire qui a percuté? Percuté é um termo que eu também já procurei. Me lembro disso e volto lá. Qui a frappé violemment. Qui a percuté, qui a frappé violemment. Volto no meu parágrafo. É maravilhoso, maravilhoso. Que a percuter, eu te disse que o que está aqui entre vírgulas é um termo explicativo que pode ser deixado para um segundo momento. Então eu posso continuar aqui a frase. Crise sanitaire qui a percuté la vie intime de chacun d'entre nous à l'échelle planétaire. Supondo que você não sabe o que seja à l'échelle planétaire, você copia. É algo que vamos tentar visualizar. Então a gente vai no Google Images, que é uma página que já vai estar aberta aí no teu navegador. Vou lá na busca e vou colar. L'échelle planétaire. Será possível visualizar l'échelle planétaire? Temos algumas imagens e eu vou tentar deduzir. Imagens do planeta. Imagens do planeta Terra. L'échelle planétaire. Aqui eu já peguei o sentido do que seja. Supondo que seja essa imagem que representa a échelle planétaire, essa aqui embaixo. Eu vou copiar, copiando a imagem. Quando eu copio a imagem, eu vou poder criar, então, o meu vocabulário a respeito disso. Lá naquele outro documento do Drive, onde eu estava organizando as imagens. Parei no número 6 e ficou o número 7. L'échelle planétaire. O que eu tenho agora? Uma explicação, um sinônimo ou uma imagem? Uma imagem
eu posso colar a minha imagem aqui e deixar na posição que eu quero, arrastando, deixando maior, e eu vou tentar associar a palavra l'échelle planétaire a essa imagem, observando os detalhes, os traços da imagem que você mesmo buscou. Você pode colocar uma imagem que não representa aquele termo? Pode. Pode, que eu falo assim, pode acontecer de você colocar? Sim, na tua busca, na tua pesquisa, você pode acabar se enganando, colocando uma imagem diferente, que você acredita ser o que significa, mas na verdade não significa. Isso vai comprometer exatamente a compreensão do teu texto? Não. De uma parte do texto pode ser que comprometa, mas do texto por completo, isso não será anulado a compreensão do texto completo por causa de um termo que você não tenha entendido devidamente. Ok? A gente vai entender o todo. Muito bem. Eu vou escaneando o texto. Voltando aos nossos passos, então, você vai escanear o texto. Buscar no Google Imagens FR da França, de preferência, porque é mais assertivo, aquilo que pode ser visto. E no dicionário, as definições em francês, no dicionário monolingue, as definições em francês, os exemplos, no dicionário também, os sinônimos. E você vai escanear o teu texto. Olha, eu vou falar algo bem sério agora para você que está aí me acompanhando. Se você lê um texto à toa, porque você fala, eu vou ler um pouco em francês, e você não entende muito, você entende pouquíssimas coisas, se você entende lá 5% do texto, você gastou o teu tempo ali com o francês, tudo bem que você bateu o olho em palavras em francês no teu texto. Isso já é alguma coisa, já é algum contato. Mas, num segundo momento, eu te oriento a fazer, eu te aconselho a fazer exatamente, seguir esses passos aqui. Você pode adaptar essa técnica. Se você não quiser utilizar o Gmail para criar uma apresentação online, ou um documento online, você vai utilizar no seu computador o teu PowerPoint instalado no computador, ou o teu Word instalado no computador. Para isso, não tem problema, é só adaptar. Ok, esse passo aqui é muito importante, tá? Que você não pule, então, esses dois passos, sublinhar as palavras diferentonas, reler o texto. Depois que sublinha as palavras diferentonas, releia o texto com o entendimento e consultando os termos que você compreendeu previamente a respeito das palavras diferentonas, somente as palavras diferentonas. Depois disso é que você vai escanear o texto, que é esse trabalho mais aguçado, onde aí sim você vai passar pela tua frase, observando a estrutura da frase. Por isso que o teu nível intermediário já vai te fazer permitir e não buscar todas as palavras. Se você está no nível 0 de francês, você vai ter tendência a buscar todas as palavras. E daí vai ser um trabalho gigantesco, porque a atividade não vai estar apropriada para o seu nível. Porque para um texto você vai gastar um dia inteiro, né? Aí não compensa. Tem outras técnicas que colocamos para os iniciantes, que são as aulas expositivas, a incitação à prática, à fala, à compreensão oral. Aqui é para quem realmente está no nível intermediário, onde vai entender a maioria das palavras, ou algumas delas pelo menos, que fazem toda a diferença na estrutura da frase. Sabendo o que é verbo, sabendo o que é nome, sabendo o que é advérbio, sabendo se os nomes são masculinos, femininos ou plurais, porque para buscar no dicionário você vai buscar geralmente o masculino e o singular, certo? E aquilo que é nome, você terá a opção de buscar no Google Imagens, visualizar e colocá-las assim, esquematizando. Muito bem. Esse documento vai ficar online para você ter essa busca, para você compartilhar com outras pessoas que falam francês ou que estão aprendendo francês. Vocês podem até trocar um com o outro esses documentos, né? Pedir, oferecer algo para a pessoa, porque ela vai poder já ver as questões previamente procuradas. E ela pode trabalhar também em cima disso e colaborar com você por ser um documento online. Certo? O mais importante, além disso,
é você fazer um cronograma de revisão. Cronograma, grama de revisão dos textos. O texto não será lido por você apenas uma vez. Você vai rever esse texto na próxima semana. E você vai rever mais uma vez na semana seguinte. E os novos textos vão começar a ser revistos também. E numa segunda revisão, você talvez não vai mais fazer uso daquilo que você buscou anteriormente, porque o teu cérebro pode ter guardado algumas palavras já. Senão, você vai fazer a verificação do vocabulário que você mesmo buscou, sem a tradução, só com a explicação em francês, com os sinônimos ou pequenas frases de exemplo que te farão lembrar o que é aquilo, o que é aquele termo, o que é aquele nome, o que é aquele verbo. E as imagens também. Você vai abrir o teu documento online no seu computador, vai rever aquele texto e você vai compreendê-lo novamente. Você pode rever o mesmo texto aí no mínimo 3 vezes, tá? Por isso que eu coloco então cronograma de revisão dos textos 3 vezes. É o mínimo que você vai rever o mesmo texto 3 vezes para que essa informação seja fixada no seu cérebro de maneira mais efetiva. Certo? Para você aprender francês assim, sozinho, né, exige todo esse esforço. E é importante que você siga esses passos aqui, usando essa técnica, porque se você tem que entender que se você traduzir, se você apenas traduzir, você não está estudando exatamente o francês. Você está aprendendo a fazer uma tradução. E nem sempre o caminho da compreensão é o caminho da tradução. Porque se você passa sempre pelo caminho da tradução, quando o trabalho é em dobro, você entender na sua língua para você entender em francês, e quando você quiser expor isso no momento que você tem que falar sobre o assunto, você vai primeiro refletir em francês para transformar num trabalho árduo para a língua francesa? Não. Você vai observar o teu texto, a construção do texto, o que tem de curioso no seu texto, aquilo que você quer ainda correr atrás na estrutura do texto e você vai marcando. No documento online tem essas possibilidades aqui, como agora, pintando com as cores, né, sinalizando o que você quer rever, o que você quer comentar com o seu professor. Para quem tem professor de francês, vai comentar com o professor, depois vai tirar as dúvidas. Dessa maneira, trabalhando com os recursos visuais no seu texto. O texto é de sua preferência, é você que vai escolher o assunto do teu texto e o tamanho. Aí fica a critério de cada um. Comece pelos pequenos, com certeza. Quando você vai pegando a prática na sua técnica, aí você vai tendo vários textos pequenos, você vai aumentando o tamanho do texto, mas o assunto é um assunto que te interessa, para você ficar um pouco mais empolgado, né? Ou aquilo que você realmente precisa. Se você precisar sobre um certo texto, você vai buscar no site, vários sites que tem muitos textos, ou mesmo a busca no Google te fará encontrar o texto desejado, certo? Por isso que, quando tem uma aula extra ensinando como que você anda com as próprias pernas, geralmente os alunos passam, professor, essa aula eu não quero não, eu quero tudo mastigadinho aqui na minha mão, né? Quando eu atendo meus alunos do curso online, o curso completo, aí sim eu dou assistência para eles, dou a técnica também para que eles, né, possam progredir, proponho desafios para que eles se sintam desafiados e continuem a utilizar a técnica, mas chega um momento em que você vai ter que andar com as próprias mãos. Você vai ter que andar com os próprios pés e fazer o teu trabalho com as próprias mãos, porque isso te dá mais autonomia. É você na busca da independência para você aprender a língua francesa. Nessa videoaula, então, você aprendeu como que você pode compreender textos sem a tradução. Essa aula é para você aprender a falar francês? Não, não é para falar francês, é para você entender o francês e automaticamente assim você consegue ter uma visão mais ampla da língua, aprendendo mais vocabulário, visualizando mais a respeito da língua e dessa forma as informações vão se fixando no teu cérebro. E também não serve como exercício de compreensão oral, uma vez que o texto que você procura não tem um botão para você apertar e você ouvir a narração do texto. É um exercício de leitura silenciosa. Você não vai fazer a leitura em voz alta, porque se você está no nível intermediário e não sabe pronunciar bem as palavras, você vai acabar falando em voz alta a pronúncia errada. E o teu cérebro pode fixar também a pronúncia errada. Então não é aconselhável você ler em voz alta, não há motivos para isso. De você recitar o texto, você só vai recitar o texto se realmente tem o áudio e você vai ouvir o áudio, pausar e repetir o áudio. Aí tudo bem. Se não, é o exercício para você
ler o texto em voz silenciosa, de maneira silenciosa e compreender, fazer toda essa busca, porque quando você precisar utilizar esses termos, quando você rever esses termos em outros textos ou em conversas, você já terá noção, você já entenderá o que eles significam. Ok? Merci beaucoup pour cette vidéo court, pour votre attention. On se revoit à la prochaine. Merci. Para quem está me acompanhando aí na live agora, né, a live não vai ser encerrada ainda não. Eu quero verificar se tem alguns comentários. Se houver comentários, a gente pode conversar um pouquinho. Essa foi uma gravação de um material extra. Teve barulhos ali no meio que depois terá que ser editado ou terá que ser refeito essa gravação novamente. Vi que tem bastante gente aqui participando. Olha que legal. Bonjour, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ça va? Moi, ça va. Oui, je préfère sans images. Para le texte sans imagens, não é sempre que você vai ter texto com imagens para você verificar a imagem. Ou nem sempre a imagem representa a explicação do texto, não é verdade? Isabelle, how are you? Ça va? Ça va bien? Voilà, très bien. Gente, coloque a sua meta. Agora é hora de você colocar a sua meta. Eu te disse agora há pouco, né? Na gravação eu acabei falando ali a respeito da meta para você colocar. Como assim colocar a meta? É você realmente colocar quantos textos que você quer trabalhar por semana. Será um texto é o mínimo por semana. Aqui, a parte da meta. Okay? Coloque a sua meta. Meta de textos. O número de textos e cumpra a sua meta. Se será 1 por semana, quanto que você acredita que pode colocar? 2, 3, né? Ou 7 textos, um por dia? Aí fica a teu critério. Tá? Isso fará progredir consideravelmente a tua língua francesa. Je vous remercie, merci beaucoup de votre participation, da sua presença também. Essa aula fica no meu canal do YouTube durante 7 dias apenas. Depois ela é retirada, editada e colocada na área de membros para os novos alunos. Quem quiser falar sobre o novo curso online para se matricular em breve, que não é agora, ainda vai demorar alguns dias, você vai clicar embaixo no WhatsApp e falar com a equipe que vai colocar o teu nome na lista de espera para que você seja um aluno do curso online com o professor Alfredo, que não tem só aulas extras dessa maneira. Lá tem toda a explicação do francês do beabá, para que você tenha uma vivência, para que você sinta o francês e viva o francês com toda a parte teórica e com toda a parte prática também. Essa é apenas uma das técnicas que pode ser usada para que você fique mais autônomo. Mas no curso online tudo é facilitado porque o conteúdo já está organizado e toda a explicação já está lá para você ver e rever quantas vezes for necessário.